Panorama 94. Panorama 94. Opa! Boa noite para todo mundo! Estamos começando mais um Panorama 94 aqui pela Sol FM 94,3. Eu sou o Márcio Castellani. Eu sou Janaína de Oliveira. E hoje nosso programa está aqui muito animado, nosso programa está bastante florido. Nós vamos conversar hoje com a Carol Melo, candidata a deputada federal. Boa noite, Carol. Olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Conversamos também com a Sargento Michele, também candidata a deputada estadual. Boa noite, Michele. Boa noite, muito boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. E é um prazer também estar com você, Janaína. Obrigada. Sempre um prazer, desde 1999. Mais uma semana, mais um mês que se começa. Amém. Sucesso. E se a gente contar 99, aí pronto. Pronto. Aí a gente vai se entregar e... Não, mas eu sempre fui mais nova do que você, né? Muito obrigado pela consideração. Muito obrigado pela entrega, essa traíra. E você continua com a sua jaquetinha? Não, eu continuo bonito, né? Não, elegante. Uma mulher maravilhosa como a Monique pra cuidar de você, né, filho? Graças a Deus, Graças né? a Deus. E não é jaqueta. É jaqueta. Não, é paletó. Pois então, vamos refazer essa foto. Vamos fazer, mas não é jaqueta. Deixa de ser caipira, viu? Uhum. Vamos lá, estamos começando mais um programa aqui com a direção artística de Guilhermando Duarte, a direção geral da Sol FM com Tuta Sancho. E vamos lá rapidamente aqui para as manchetes do dia. Panorama 94. Renovação na Alesse ganha força para as eleições de 2026. E o bicho tá pegando. A União Europeia suspende importação de produtos de origem animal do Brasil a partir de setembro. Falando em União Europeia, o negócio lá com os marroquinos tá fácil não, hein? O negócio tá feio, viu? Nós vamos falar desse assunto hoje aqui no programa também com um correspondente direto de Lisboa. Bem, TCE Ceará fiscaliza plataformas de licitação usadas por prefeituras. E tem medo de agulha na hora de fazer exame? Você tem, Márcio? Não, mas não gostaria também não. Eu uso agulha toda semana, sabe, né? Não te digo por quê. Não é prazeroso, né? Mas a gente pensa no resultado, resultado. Aí o que importa é o seguinte, a Anvisa aprovou um aparelho que moderniza a coleta de exame. Então, para quem tem medo de agulha, essa é a boa notícia do dia. Exatamente, fica aí curtindo o nosso programa que nós vamos trazer essa boa notícia para você. Bom, nós estamos ao vivo aqui pela Sol FM hoje, quinta-feira. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Nós estamos com o programa semanal, mas em breve estaremos com o nosso programa diário. Vai ser rapidinho, já a gente está com o programa diário e vocês vão poder acompanhar aqui na Sol FM 94,3. Bom, vamos lá, vamos passar a primeira notícia, Janaína, e na sequência a gente volta aqui já rapidamente com com as nossas convidadas. Não, o Brasil tá todo lascado. Pode falar lascado? Pode. Lascado não é palavrão. Porque você ia falar outra coisa, né? Você fez assim ferrado. Lascado. O Brasil tá ferrado. Tem o negócio da taxação e agora o pessoal aí do gado, os reis dos gados, estão numa situação complicada. Bom, e eu já vou começar aqui com uma informação para engatar nossa conversa aqui com as nossas convidadas, que a renovação da Alesse ganha força para as eleições de 2026. A Assembleia Legislativa do Ceará deve passar por uma das maiores renovações dos últimos anos. Pelo menos 10 dos 46 deputados estaduais não devem disputar a reeleição, abrindo espaço para novos nomes na corrida por uma vaga no parlamento. 6 parlamentares devem concorrer à Câmara dos Deputados: Carmelo Neto, Fernando Santana, Lucinildo Frota, Renato Roseno, presidente da Assembleia Romeu Aldigueri e Stuart Castro. Já Alcides Fernandes deve disputar uma vaga ao Senado. Alisson Aguiar, Oriel Nunes Filho e Juliana Lucena não devem concorrer a cargos eletivos em 2026. Além disso, 2 deputados eleitos em 2022 já deixaram a Assembleia. Evandro Leitão, que foi eleito prefeito de Fortaleza, e Oscar Rodrigues assumiu a prefeitura de Sobral nas eleições municipais de 2024. Isso posto, damos mais uma vez boa noite às nossas convidadas. A Carol Melo, tudo bem, Carol? Agora vamos nos apresentar mais tranquilamente, né? Sei que você estava assim com vontade de falar. Morrendo de vontade de falar. Bem-vindo ao nosso programa, Carol. Ai, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Boa noite a todos os ouvintes. Que bom que a gente tem esse espaço para a gente conversar, trocar ideias, falar de renovação, que eu acho que é tão importante no momento que a gente está vivendo.
e estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Boa noite, Sargento Michele, bem-vinda também aqui ao nosso programa, prazer falar com você. Boa noite a todos os ouvintes, né? Realmente eu fiquei muito lisonjeada de ter sido convidada para esse programa e poder compartilhar mais da força feminina na política. Mais uma vez, Márcio, nossa bancada está cheia de mulheres. Diga-se de passagem. Nós vamos conseguir conquistar o espaço tão desejado. As mulheres vão dominar o mundo. Amém, Senhor. Bom, vamos lá. Eu quero começar aqui com a Carol, né? Carol, jornalista, empresária, especialista em personal branding, mentora de mulheres e pré-candidata, não, já não é mais pré, né? Candidata a deputada federal pelo PL. Bom, uma trajetória voltada à comunicação, ao empreendedorismo e à formação de lideranças. Tem como principal bandeira o fortalecimento do empreendedorismo e o combate à violência doméstica. Ao longo da carreira, Carol também presidiu a Associação de Jovens Empresários, a AGE, e o Bloco Mercosul de Jovens Empresários. Carol, você tem uma trajetória aqui bem legal, né? E o que te motivou a ingressar na política, a buscar, que eu acredito que você já estava, né, nesse ambiente político aqui em alguma situação, mas de realmente colocar seu nome e investir aí nessa jornada? Eu acredito que a política ela já vem fazendo parte, né? Eu acho que todo cidadão hoje que você trabalha de alguma forma coletiva, bem ou mal você já exerce a política. Entrar hoje na política partidária não foi uma decisão fácil, mas eu acredito que estava na hora de colocar o nome à disposição, porque a gente vem fazendo um trabalho junto a algumas entidades de mulheres e vendo realmente a necessidade de termos maior representatividade. Nada mais justo que sair do discurso onde a gente solicita mais espaço, solicita representação, convoca as mulheres, desenvolve liderança, do que a gente agora ir pro jogo, né? Assim, mostrar que tá na hora de ocupar espaço, tá na hora de dar voz realmente para quem tem esse lugar de voz, e a gente tá fazendo aí aceitamos esse desafio principalmente, com o principal objetivo é inspirar outras mulheres a também virem aceitar esse chamado, se filiarem a um partido que acreditem que está de acordo com seus valores, com as bandeiras, e nas próximas eleições a gente começar a ver aí um número cada vez maior de mulheres fazendo parte desses pleitos. E a Sargento Michele é policial militar do Ceará, mãe de 2 filhos, estudante de Direito e candidata a deputada estadual também pelo PL. Uma trajetória construída na segurança pública, Michele ganhou reconhecimento por sua atuação na Polícia Militar e foi promovida por bravura após sobreviver a uma ocorrência de alto risco registrada em 2016 no município de Quixadá. Nessa ocasião, ela vai contar pra gente, mas eu já estou adiantando aqui, né? Nessa ocasião, 3 policiais militares perderam a vida e o episódio marcou a sua história pessoal e profissional. A experiência foi fez com que passasse a defender pautas ligadas à valorização dos profissionais da segurança pública e também o enfrentamento à violência contra a mulher. Michele, tudo bem? Mais uma vez bem-vinda. E o que é que te motivou, além de toda essa atuação que você tem aqui como policial militar, o que é que te motivou a entrar na política partidária, para ser bem específico? Bom, como policial, a gente já serve a sociedade cearense, né? E eu percebi que os problemas que a gente enfrenta na rua como policial, né, eu consigo ajudar ali um cidadão, né? Eu consigo ajudar uma pessoa. E quando eu percebi que a maioria dos problemas que a gente encontra na rua são resolvidos dentro do parlamento, foi quando realmente eu percebi que tem que pessoas realmente ocupar esses espaços, pessoas de coragem e que entendem realmente os problemas da sociedade. Né? Como policial eu consigo sentir qual é o problema do cidadão, o que a sociedade enfrenta, assim também como eu vejo qual é a dificuldade do profissional de segurança pública, né? Dos profissionais que estão ali resolvendo os problemas da sociedade. Então foi com essa visão que me deu esse encorajamento de realmente assumir um desafio que não é fácil, né? Realmente, como mulher, a gente vê que não é fácil, mas tudo na vida você tem que realmente enfrentar os desafios, e eu digo que coragem, ela sempre fez parte da minha história. Então, estou aqui para mais essa missão. A gente fica muito orgulhoso de abrir esse espaço aqui do Panorama para mulheres, e aí a gente vê algumas falas machistas, porque ficar dizendo que é mulher?
Porque a mulher ela tem que ficar pedindo espaço o tempo todo e dizer que estamos aqui para incomodar e para constranger em busca deste espaço, querendo os homens ou não. E aí é engraçado, aspas, que é a segunda vez que a gente traz duas mulheres também candidatas e que quando se encontram nos bastidores não há rivalidade feminina, nada, muito pelo contrário, há um orgulho, a gente presencia um orgulho dessas mulheres em estarem compartilhando dessa experiência política, e isso eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem vivenciado aqui no Panorama. Agora, nós temos aqui uma jornalista e uma policial, né? A jornalista, a gente sabe que as mulheres do meio de comunicação, elas são sim, muitas vezes também alvo de preconceito, e a mulher que trabalha na polícia também vive muitas dificuldades, a gente sabe. Aí eu quero saber o seguinte, vocês acham que vocês se assemelham em quê, fora isso? Vocês já conversaram nos bastidores. O que você acha que a Michelle tem, que a Carol tem, e o que a Carol acha que a Michelle tem, vice-versa aí? Eu acho que a Michelle, pelo que a gente conversou aqui nos bastidores, a gente tem algumas coisas em comum e principalmente é fazer parte de alguns centros que ainda tem a cultura machista, a cultura do patriarcado, né? E a gente tem que cada vez mais se posicionar, se fazer presente, brigar pelos espaços. Segundo a ONU, serão necessários ainda 104 anos para que haja a igualdade de gênero de forma efetiva. Por mais que muita gente diga, as mulheres hoje elas já cresceram, já tomaram espaço, na realidade, na prática, essa realidade ela é muito superficial. Quando a gente vai ver grandes empresas, nós temos a maioria dos colaboradores mulheres. Perfeito, a nossa maioria da população está tomada pelas mulheres, né? Hoje somos maioria. Mas quantas mulheres estão fazendo parte da diretoria, dos centros de decisão? Quantas mulheres hoje fazem parte, assumiram uma presidência? Quantas mulheres hoje chegaram no alto, né, realmente da pirâmide e estão fazendo a diferença? A gente não quer ser só maioria na sociedade, na população em termos numéricos. A gente não quer nem ser maioria nos centros de decisão. A gente quer ser a metade. A gente quer ter uma participação efetiva. E eu acho que eu e a Michelle, pelo que a gente conversou, a gente tem visto essa situação hoje e a gente tem brigado muito, né? Eu digo que quando a gente entra num lugar, uma mulher ocupa um espaço, ela não apenas está ocupando uma cadeira, ela está abrindo porta para outras mulheres entrarem. E isso é importante, e é por isso que eu reforço. Não adianta a gente estar aqui hoje falando sobre uma eleição e brigando por queremos a metade dos cargos. A gente não quer só os cargos, a gente quer fazer parte das decisões. Nós queremos efetivamente ser ouvidas e fazer parte das grandes decisões desse país. E você, Michelle? O que você acha que Carol tem que você também tem? Bom, desde o momento que eu vi ela aqui dentro, eu percebi a coragem, né, assim, da mulher que realmente tem vontade de assumir esses espaços, como ela mesma falou, de importância, né? A gente vê que para a gente realmente conseguir vários espaços, a mulher dentro da sociedade teve que dar o primeiro passo. Então eu vejo que essa coragem, essa ousadia e essa vontade, no brilho no olho que eu tô vendo aqui no olhar dela, realmente é diferencial, é o que nos une nessa tarde. Eu acho que a gente tem mais uma coisa em comum. Nós somos duas candidatas disputando pela primeira vez um mandato e nós não temos marido, não temos pai, não temos ninguém da nossa família, nenhum homem da nossa família que esteja nos apadrinhando diretamente, né? Isso, você chegou num ponto muito chave. Mas faça logo sua pergunta, porque eu já tô aqui. A gente dá um espaço pra você hoje, fica tranquilo, fica tranquilo. Eu tô ouvindo aqui, prestando atenção, e você quer que eu faça uma pergunta? Mas ela é polêmica. Eu acho melhor você entrar com uma mais leve. Você tomou café hoje? Não tome café, não. Não tome café, não. Tome água, tome um chá, viu? Relaxa. Olha, isso é machismo. Sabe o nome disso aí? Gaslight. Te conheço, já faz muito tempo já.
Bom, o que eu queria falar para vocês, perguntar, é se isso seria uma característica da cultura brasileira, talvez, porque não que não tenhamos tido aqui num passado distante no Brasil, mas na Europa me vem à memória assim com mais clareza. Né? Desde Rainha Vitória, uma mulher extremamente forte, conquistadora e de muita referência, aí veio passando ali o reinado e tal, e nós tivemos também grandes mulheres nos parlamentos, né, como primeiras ministras, né, Margaret Thatcher, teve a Angela Merkel e outras aí que eu não me lembro o nome, que ditaram regras e se posicionaram e eram mulheres firmes, né? Talvez isso seja uma característica mais brasileira ou não? Perguntar mais não, essa pergunta foi muito intelectual. Não, A gente tem algumas referências de mulheres que ocuparam, né, cargos importantes e isso faz com que a história aos poucos vá mudando e a gente tem muito orgulho disso. Mas eu acredito que muitas dessas mulheres, inclusive das que você citou, elas conseguiram uma projeção, conseguiram fixar, né, se fixar na história, mas sempre tidas como mulheres muito duras, muito inflexíveis, mulheres muito, né, que enfrentavam, pulso firme. De muito pulso firme. sempre é dama de ferro, né? Sempre esses adjetivos. Exatamente. E nada mais do que talvez muitas vezes inconscientemente, nós mulheres, muitas vezes a gente precisa falar mais alto, bater na mesa, peitar, levantar, mandar respeitar, porque culturalmente a gente está sempre precisando provar que somos capazes, provar que a gente consegue, provar. É diferente do homem, que ele chega no cargo e ele precisa fazer. Nós, além de gerar um resultado, a gente tem que estar todos os dias provando a nossa competência. Isso é cansativo, é exaustivo. E aqui no Brasil, eu ainda digo que essa liderança feminina, ela ainda marcha em força lenta, porque nós tivemos, primeiro que nossa Câmara Federal hoje tem, acho que é 13%, se eu não me engano, está sendo ocupada por mulheres. Aqui no nosso estado do Ceará, nós não tivemos ainda nenhuma governadora mulher, que eu digo governadora, não vices, né? Na prefeitura também a gente teve vice-prefeita, mas não tivemos nenhuma. Não, tivemos prefeita, a Luiziane e a Maria Luísa. Mas eu digo que a gente ainda está meio que engateando, né? Engateando. Se a gente for pensar aí quantos prefeitos nós já tivemos, quantos cargos nós já tivemos aí em outras posições, e se a gente for contar quantas mulheres assumiram, ainda é muito inexpressivo, né? Essa ocupação da liderança no poder. Sim. E você, Michele, o que é que você acha dessa colocação que talvez seja cultural? Bom, eu creio que como mulher a gente não quer assim, se masculinizar, né? Na verdade a gente não quer entrar nesses espaços sendo ocupado por homens e fazer o papel deles e ser comparado a eles, mas realmente entrar com essa visão feminina, né? A sensibilidade da mulher, a visão da mulher que é tão importante, né? As mulheres fazem um papel tão importante dentro da sociedade e com certeza nesses espaços de decisão, essas mulheres que já atuaram, como foi dito aqui, mas assim, tem muitas outras mulheres da nossa atualidade que precisam assumir esses espaços para carregar realmente essa autenticidade e mudar muitas decisões hoje do nosso estado e não, por que não falar do nosso país, né? Ela falando aqui sobre mulheres, né, estar em cargos de poder mesmo, eu falo da própria instituição que eu faço parte, né? Há um pouco tempo atrás, uma coronel estava sendo cotada, né, uma coronel que eu trabalhei com ela para ser a primeira comandante-geral aqui do estado do Ceará, mas infelizmente a gente vê que é muito difícil, né? Ela estava com um nome bem exposto mesmo para ser a próxima comandante, todo mundo vibrou, inclusive as policiais femininas, porque quando uma mulher assume o poder, todas as mulheres vencem, né? A gente sempre costuma dizer isso.
que não existe competição, pelo contrário, a mulher, ela realmente tem que apoiar outras mulheres, porque só unidas é que realmente nós conseguimos acessar esses espaços. Mas infelizmente ainda tem essa cultura, né, do homem realmente estar no topo, estar nesses lugares de destaque, e a gente está aqui para realmente acessar esses espaços tão difíceis, mas com essa vontade, essa garra de fazer a diferença no nosso estado. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa, pela coragem, e tem muita coisa boa para a gente conversar aqui ainda. Vamos para mais um bloco de notícias. Você está com a gente aqui no Panorama 94 pela Sol FM. Eu sou o Márcio Castellan. Eu sou Janaína de Oliveira. E nós estamos aqui com as nossas convidadas hoje, bancada feminina, que eu estou sendo encurralada aqui. Carol Melo e também Sargento Michele. Carol Melo é candidata a federal e a Sargento Michele a estadual. Janaína, o que é que a notícia está trazendo aí sobre o campo? A União Europeia vai suspender a importação de produtos de origem animal do Brasil a partir de setembro, tá? Tirou o Brasil da lista de países autorizados a exportar produtos de origem animal que cumprem as regras do bloco sobre o uso de antimicrobianos na produção. A medida começa a valer no dia 3 de setembro. Vamos resumir aqui. Com a decisão, produtos como a carne bovina, carne de frango, ovos, mel e peixes aqui do Brasil poderão deixar de entrar no mercado europeu. Segundo a União Europeia, o Brasil não apresentou garantias suficientes sobre o controle do uso de medicamentos antimicrobianos na criação de animais. Agora, a gente não precisa ficar assustado não, tá? Isso aqui é porque o padrão deles é um padrão, né, diferente do nosso padrão. Não quer dizer que... Aí o pessoal vai ficar desesperado. Não quer dizer que os nossos produtos de origem animal estão com problema, não. Mas nós não estamos dentro do padrão dos países da União Europeia. O governo brasileiro afirma que está trabalhando para reverter a situação e apresentar as informações exigidas pelo bloco europeu. A medida gera preocupação do setor agropecuário, já que a União Europeia é um dos principais destinos das exportações brasileiras. É isso aí, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos para saber se a vaca vai pro brejo ou não, hein, Janaína? Pois é. Literalmente, né? Acho que eu vou virar vegana mesmo, tá bom? Pronto. Janaína, eu sei que, principalmente quando tem mulheres na bancada aqui, você fica se coçando, querendo fazer as suas perguntas capciosas, então eu vou lhe dar aqui a honra de perguntar aquilo que muita gente quer perguntar. Bom, primeiro eu quero dizer que admiro muito essas mulheres, porque a gente tem... Quando a gente entra na política ou na comunicação, enfim, a gente tem um espaço para falar. E a gente sabe que hoje muitas mulheres não conseguem falar. Elas são tolhidas de falar suas opiniões. Inclusive, elas acham que nem tem mulher se candidatando. Muitas vezes elas não têm o acesso à informação porque, né, temos muito menos dinheiro para a campanha, enfim, muito menos recursos para chegar até essas mulheres, né? E aí vem aquela fala que a gente já teve com outras convidadas aqui, que é uma fala que a gente acha que foi criada pelos homens mesmo, de dizer que mulher não vota em mulher, e não sei de onde saiu isso, mas é muito confortável para os homens. Mas eu não acho que é verdade. Você já disse que não acha que é verdade, não, porque a gente acha que foi criado. Acho que isso é desculpa para já logo tentar afastar as mulheres daí. Mas a minha pergunta agora, ela é política. Vocês duas são candidatas de um partido conservador, né? Nós não estamos falando sobre feminismo, nós estamos falando até agora sobre igualdade, né? Como é que fica? E a gente sabe que dentro dos partidos conservadores tem pessoas que são mais radicais em relação a esses pensamentos. Vocês já vivenciaram dentro desse partido conservador algum tipo de preconceito pelas falas de vocês? Bem, eu vou falar por mim. Desde que eu cheguei no PL, inclusive eu fui convidada por outros partidos para participar, para me filiar. E foi um ano, inclusive, que eu disse, esse é o ano realmente de eu sair candidata pela procura que eu tive de vários partidos. E eu senti que em alguns partidos, em alguns convites, a ideia era trazer a cota para eleger um homem, né? E eu falei, gente, isso aqui eu tô fora, isso aqui eu tô fora. No PL, não. No PL, eu acho que eu vou falar, principalmente aqui no PL do estado do Ceará, o que me encantou foi, primeiro pelo presidente, o André Fernandes é um jovem que tem aí uma postura de enfrentamento, de coragem, ele é uma pessoa, mas principalmente de mudança, né? Ele vem com uma proposta muito grande de mudar, de trazer quadros novos. Quando eu fui procurada, inclusive, ele falou, Carol, nós temos algumas mulheres aqui
principalmente da bancada evangélica, que já fazem um trabalho, já são conhecidas, e isso pra gente é muito importante, mas a gente quer outras bandeiras aqui dentro. A gente não quer ser conhecido apenas por um partido de bandeiras evangélicas. Me interessa a tua bandeira do empreendedorismo, da liderança feminina. É importante para o partido a gente ver esse enfrentamento contra a violência da mulher, e a gente quer que você faça parte não apenas de uma... A gente não está te chamando para ser apenas candidata, a gente está te chamando para fazer uma história junto com a gente de renovação. E fique à vontade se você quer ou não ser candidata, mas assim, vem para cá para a gente poder fazer um trabalho juntos. Desde que eu entrei no partido, eu senti muito acolhimento, as pessoas preocupadas, as pessoas querendo ouvir, as pessoas preocupadas em trazer para junto, de participar de todos os momentos, de nos integrar ao máximo na campanha do governador Ciro. Então, dentro do partido, eu, Carol, ainda não senti esse preconceito. A gente sente no dia a dia, né? Mas especificamente dentro do partido, ainda não tive essa experiência. Aí eu vou fazer um comentário bomba antes da Michelle entrar. A gente sabe que nas eleições passadas, o presidente do partido de vocês foi muito criticado por falas misóginas, né? Vocês acham... Gente, eu falo mesmo. Tem que falar. É verdade, tem que falar. Mas por que você parou? Não tô te Porque olharam pra mim e não, fala. Eu falo mesmo. Eu falo que eu tô nem... Com falas misóginas, Mas né? é o estadual ou é o nacional que você tá falando, presidente? Daqui, né? E teve um grande manifesto, enfim. E aí eu queria saber, vocês acham que essa porta tão aberta pra... Eu tô falando sinceramente, tá? E às vezes eu vou até puxar uma reflexão de vocês depois. Vocês acham que essa porta abertíssima para as mulheres não foi uma tentativa do partido de limpar essa imagem de falas misóginas, enfim? Ou vocês acham que realmente houve uma mudança, uma quebra de paradigma? Eu posso só complementar, então, a minha fala para deixar ela ok. Eu acho que a gente vive num momento de mudança cultural, certo? E aí eu tô falando que nós mulheres temos o papel, inclusive, de educação, né? De educar os homens. Olha, não brinca com isso, essa brincadeira a gente não aceita mais, essa fala já não cabe mais nos dias de hoje, olha, isso me incomoda. Porque antigamente, a gente via as piadinhas, as falas, e a gente ria. Porque a gente ficava tão constrangida, né, que a gente nos restava rir para não sair da roda, né? Hoje não, hoje a gente já se posiciona, a gente já fala que aquilo ali não cabe, não aceita. Inclusive, eu acho que o André, o PL, o próprio Ciro Gomes, que nessa convenção já teve, né, já tá aí enfrentando uma nova polêmica, porque teve falas que estão tentando distorcer, ou que também em determinado momento a palavra não era adequada. Mas o que eu posso dizer é que nós, como mulheres, a gente vai enfrentar isso não só dentro do partido, dentro do ambiente de trabalho, na reunião de condomínio, dentro no almoço de domingo na família. Nós vamos ter que fazer esse papel de educativo, que eu chamo de constrangimento pedagógico. Boa. A gente vai ter que fazer esse constrangimento pedagógico de vez em quando, e tá tudo certo, sabe? Assim, se for o preço a pagar, vamos pagar. Eu, inclusive, num desses encontros, eu fiz uma pergunta ao próprio Ciro, né, como é que ele via essas questões e como é que, principalmente por já ter sido, né, já ter caído em algumas armadilhas de fala que não era fala machista, e ele falou, olha, eu tô aqui para aprender. Né, assim, eu estou aqui baixando, curvando a minha cabeça, vou pedir desculpa quantas vezes necessárias forem, mas eu preciso de mulheres ao meu lado que me corrijam, que me ensinem, que me sinalizem quando não for. E eu acho que esse é o nosso papel. A gente tá aqui fazendo esse trabalho, não é
com uma pessoa, é cultural, Gostei. sabe? E a nossa De mudança meta é que um cultural. dia a gente não precise mais fazer, mas enquanto Amém. for necessário, a gente Enquanto faz. isso, a gente vai fazendo. É. Vai, Michele, manda a Bom, brasa. É importante citar aqui a minha experiência, né? Eu passei um período trabalhando na Assembleia Legislativa, né? Fazendo segurança de autoridades lá. Então, assim, eu conheci um pouco de um lado da política, os bastidores, como é que funciona. E aí a gente acaba pegando essa expertise, né, de como é que funciona esse interesse dos partidos realmente a cota feminina, né, a ver realmente a importância hoje da participação da mulher nesses partidos. Quando eu fui convidada, não foi pelo PL, né? Foi por outro partido também. Inclusive, fora esse, quando começou-se os diálogos, né? Que possivelmente eu poderia vir como candidata, surgiu outras propostas, inclusive de partidos da esquerda, né? Posso dizer assim, que dariam até condições maiores e melhores para que eu fosse entrar como candidata, mas assim, eu fui analisar o cenário, fui ver tudo e realmente, quando eu fui conversar, a minha ida para o PL foi uma porta aberta através do pastor Alcides, né, que ele é candidato ao Senado, né, e assim, ele, a partir de todo momento, quando eu estava nesse âmbito de decisão, todo momento foi ele que me tratou assim com muito respeito, com muito carinho, e eu vi realmente o interesse, né, de me trazer para o partido, para realmente crescer dentro do partido, me dar apoio, suporte, e foi ele que fez esse elo com o André Fernandes, que também eu já conhecia das redes sociais, mas quando eu passei a conhecer por dentro do partido, eu fui realmente muito bem recebida, e eu me senti assim, realmente aqui o lugar aonde eu vou dar esse pontapé inicial na política. Então, realmente, lá foi um local que eu me senti muito bem acolhida, né? E se realmente tem essa questão, eu ainda não conheci, porque então eu fiz uma boa escolha de ter entrado no partido do PL. Hoje conversamos aqui com Carol Mello e com Sargento Michele. A Carol é candidata a federal e a Michele é candidata a estadual. E eu volto aqui chamando o nosso correspondente, Rogério Gomes, que traz informações políticas aqui para o nosso programa. Vamos ouvir. Conexão com o Rogério Gomes. Conexão. Boa noite, Márcio, e a todos que estão acompanhando o programa Panorama 94 na Sol FM. Olha, a alta cúpula da base governista do Ceará encerrou uma das negociações mais longas do arranjo político para as eleições do próximo mês de outubro. A deputada federal Luiziane Lins, da Rede, vai ocupar a segunda vaga na disputa pelo Senado Federal na chapa majoritária do governador Eumano de Freitas, do PT, que busca a reeleição ao governo do estado. O martelo foi batido após reuniões decisivas em Fortaleza, consolidando a aliança do bloco de esquerda e centro-esquerda no estado. A escolha da ex-prefeita de Fortaleza ocorreu no limite do prazo das convenções partidárias. O desfecho ganhou tração após uma ligação direta do governador Eumano de Freitas, que fez Luiziane pegar um voo de Brasília para o Ceará a fim de aliar os últimos termos com o senador Camilo Santana e com o ministro da Articulação Política, José Guimarães. Com a indicação de Luiziane, o grupo governista une duas forças eleitorais expressivas no Ceará. O próprio senador Cid Gomes, do PSB, vinha sendo um dos principais defensores da presença da deputada federal na chapa, sob o argumento de que a inclusão da Federação PSOL-Rede ampliaria o arco de alianças e o diálogo com os movimentos sociais e com o eleitorado da região metropolitana de Fortaleza. Na suplência de Luiziane Lins na disputa pelo Senado estará o ex-chefe da Casa Civil do Estado, Chagas Vieira, que hoje está filiado ao PDT. Eu vou ficando por aqui, me despedindo aí de todos os ouvintes aí da Sol FM do programa Panorama 94. Um abraço a todos. Panorama 94. Obrigado, Rogério, um grande abraço. Obrigado aí pelas suas informações. Bom, eu volto aqui já perguntando, o tempo está correndo demais, mais uma vez a bancada aqui com uma conversa bem fluida, né, Janaína? Graças a Deus. Mas aqui, matando a sua curiosidade, eu já vou passar a palavra para a Michele, para ela contar para a gente como foi esse incidente aí, né, que você sobreviveu e se fortaleceu na sua luta. Você ficou famosa na polícia por conta desse incidente, dessa coisa horrível. Aí por isso que você
chegou na política, será? Não Porque sei você ficou famosa por conta desse incidente. Não, muita gente me conhece. Não, famosa ou conhecida? Conhecida. Assim, na época eu não dei muita entrevista, mas foi uma ocorrência conhecida, inclusive na época o William Bonner falou, foi nacionalmente repercutida a ocorrência que eu participei, mas assim, eu não quis dar entrevistas, realmente eu fiquei num momento pós-trauma, bem isolada, eu não quis falar muito sobre o assunto. E você se sente confortável agora pra falar? Sim, Deus me botou de pé pra falar sobre isso e por isso que eu tô aqui, exatamente para viver a minha missão, meu chamado, porque eu creio que Deus não me deixou viva por um acaso, Ele tem um propósito disso tudo, né? E assim, eu antes de falar um pouco um resumo, lá nas minhas redes sociais, se alguém quiser entrar lá, @sargentomichele, com 2 LY, lá tem um vídeo contando mais detalhes, as fotos da viatura, né, como foi que ficou, e assim, com a imagem as pessoas conseguem ver um pouco, assim, imaginar, né, porque realmente sentir só quem estava lá no dia, só quem viveu o que eu passei sabe que foi um trauma que eu não desejo pro meu pior inimigo, ninguém mesmo, porque foi algo terrível. Eu estava trabalhando normalmente na viatura, foi no dia 30 de junho de 2016. Você morava em Quixadá? Morava em Quixadá, na época eu estava com meu primeiro filho, né? Eu sou mãe de 2 meninos, e o Arthur na época só tinha 1 aninho, estava amamentando, porque a policial, quando chega o período de voltar, né, tem que estar ali à disposição da sociedade, a gente vai com todo garra, e ali a gente vai para atender qualquer tipo de ocorrência. E nesse dia eu lembro que eu estava na viatura, tirando serviço normalmente, quando a gente foi acionado para falaram que tinham pessoas armadas e a nossa viatura foi atender a ocorrência. Chegando no local, rapidamente se transformou pedindo apoio, dizendo que estava tendo uma troca de tiros numa localidade chamada Juatama, que é uma estrada carroçal que tem lá em Quixadá. E fomos rapidamente dar um apoio para essa viatura e no caminho, chegando no local, a gente a viatura que eu estava, né, se chocou de frente com uma quadrilha que ia assaltar um carro forte. Nesse momento tinham 8 bandidos, mais de 8, mas assim, que eu consegui calcular, eram 8 bandidos armados de fuzil e eles metralharam as 2 viaturas que estavam indo para dar esse apoio. Na hora eles botaram muitos disparos, não tem como calcular, mas foram muitos tiros de fuzil na nossa direção. E na hora morreram 3 policiais, um ficou baleado de fuzil e eu sobrevivi por um milagre, porque os tiros passavam do meu lado. Aí na hora eu abri a porta da viatura, eu lembro que rapidamente eu pensei, como lá era uma mata, não tinha, era tudo aberto, né? Não tinha onde se abrigar, eu deitei debaixo do pneu da viatura e muitos disparos. Quando parou os disparos, que eu olhei e consegui visualizar, já tava com a pistola da polícia, né, e os bandidos todos de fuzil e eu com a pistola. Aí eu tentei ainda olhar, mirei para um deles, mas eu já vi um dos policiais que estava na viatura da frente rendido, com as mãos para cima, e ele já estava rendido vindo na minha direção, e ele dizendo, não faz nada com ela não, porque ela é uma policial feminina, tem um bebê. E aí, gente, eu confesso que na hora eu pensei, eles vão matar a gente. Então eu já tava com o dedo no gatilho, apontando. Quando ele falou, o meu colega falou que eu tinha um filho, né? E aí eu me lembrei do meu filho e aí eu, não tem mais o que fazer. 8 bandidos de fuzil e eu com a pistola. Aí foi na hora que eu soltei a arma, saí debaixo da viatura, me rendi. E quando eu me rendi, aí os bandidos começaram a me xingar. Um deles colocou o fuzil no meu rosto e disse, você vai morrer, hoje você vai morrer. E ele com o dedo no gatilho. E aí na hora eu disse, não vou morrer. Porque como eu sou cristã, antes de entrar na polícia, eu gosto sempre de falar isso, quando eu relato esse fato, um homem me parou na rua, né, e chamou pelo meu nome. Isso antes de entrar na polícia. Ele chamou pelo meu nome e falou assim, Michele, eu tenho um recado de Deus para te entregar. E aí ele disse que a minha caminhada era muito longa e que Deus ia estar comigo nos piores momentos, nos melhores, mas Deus ia estar comigo sempre. E eu lembro que nessa hora que o bandido botou o fuzil no meu rosto, ele dizendo que ia me matar, eu lembrei exatamente das palavras daquele homem. Eu tinha 23 anos de idade, tinha 3 anos de polícia, e eu disse pra ele que eu não ia morrer, que Deus tinha me feito uma promessa, eu tinha certeza que Deus ia me tirar daquela situação. Tu falou pra ele? Eu não falei com essas palavras, mas eu, na hora, veio na minha mente esse pensamento, e eu disse, eu não vou morrer. Era a palavra que eu repetia direto, e o bandido com o fuzil no meu rosto. Na hora foi muito rápido, eu tô tentando resumir. Eles colocaram eu e o outro policial na carroceria da viatura onde eu estava e seguiram pra Fortaleza. Os bandidos me fizeram de refém, eu e o outro policial. Gente, cena de filme. Tu sabia disso? Não.
E aí eles seguiram. Eu não estava aqui, né? Eu também não estava, não, morava em Vitória. Gente, se fosse hoje, talvez eu estaria famosa mesmo, porque há 10 anos atrás que isso aconteceu, não tinha tanta repercussão. Mas e também eu não quis dar as entrevistas que vieram, né? Mas eu sei que os bandidos seguiram pra gente sentido Fortaleza. E quando eles chegaram ali na CE, na Estrada do Algodão, eles pararam a viatura. Gente, na hora eu pensei assim, a viatura vai capotar, porque eles iam com 200 por hora. Meu colega que ficou comigo, porque dos 6 policiais que foram atender a ocorrência, 3 morreram, um ficou baleado de fuzil, até hoje tem as sequelas, né, do tiro de fuzil, ele levou um tiro de raspão, e eu e o outro policial foi feito de refém. Só que os bandidos a todo momento dizendo que ia matar a gente. Eu na mente era aquela dúvida, né, eu vou ficar viva, que Deus me fez uma promessa, mas também o bandido estava fuzilando meu rosto, e seguindo com a gente para um lugar que a gente não sabia. Só que no meio da estrada, eles pararam a viatura onde nós estávamos. E aí, na hora, eles desceram da viatura. Eu fiquei dentro da viatura, na carroceria. Aí os bandidos pegaram um caminhão, botaram no meio da CE, pegaram a viatura onde eu estava, colocaram no acostamento. E aí, nessa hora, eu realmente desacreditei que eu iria sobreviver. Porque eu fiquei toda encolhida. E eu lembro como se fosse hoje, eles metralhando a viatura onde eu estava. Eles deram cerca de mais de 30 disparos de fuzil dentro da viatura. E os tiros passavam assim nem sei dizer, era do lado, praticamente. Aí quando parou os disparos, que eu vi que as rajadas de fuzil parou, que não tinha atingido nenhum, eu não esperei, porque tinha um deles que dizia a todo momento, me xingava de todo palavrão e dizia que eu ia morrer. Eu pensei, ele vai voltar pra ver se eu morri ou não. Então, na hora, o instinto de sobrevivência, eu pulei da carroceria da viatura e entrei no matagal, numa mata fechada que tinha na CE. Aí, quando a gente adentrou na mata, eu achei um buraco e lá eu só chorava, agradecia a Deus, cantava um hino da harpa, que eu me lembrei de gratidão, mais grata a ti, e fiquei sem acreditar que Deus tinha me tirado daquela situação viva, porque era para ter morrido todos os policiais nessa ocorrência. Não tinha um fuzil na época, a gente só tinha um 556 velho, lá no Quixadá, e não tinha poder de armamento, porque o fuzil, eles todos com fuzil novos e a gente com uma arma, com uma pistola, com o menor número. Aí quando a gente saiu, né, na verdade quem me conduziu pra fora foi o outro policial que ficou comigo. Foi ele que me conseguiu me conduzir pra pista, a gente chegou lá e já viu tudo assim, coisa de filme mesmo. A situação mesmo terrível, as famílias chorando, a perda dos colegas, e eu sem entender, naquele momento eu fiquei sem entender porque que Deus tinha me deixado viva, que era pra ter morrido todos. Assim, coisas terríveis. Eu não tenho nem o que falar, não. Só engatar e perguntar pra você se isso foi determinante na sua entrada na política. Eu passei muitos anos, os primeiros anos, me perguntando, né? Porque eu vi o meu colega do meu lado, o Sargento Guanabara, eu até me emociono quando eu falo. Era o último dia de serviço dele, faltava 2 horas para ele se aposentar. E ele falava com brilho no olho que ele ia curtir a vida, que ele ia aproveitar, que ele ia ajudar os filhos, que ele... Então, assim, eu vivi o último dia do pré-aposentadoria, e aí aquilo ali me marcou muito. E aí eu passei muitos anos assim, meu Deus, era pra eu ter morrido também. Por que o Senhor me deixou? E eu digo que Deus me colocou de pé nesses anos, porque todo o tratamento foi custeado pelo meu bolso. Uma das pautas que eu quero falar muito é sobre a questão da proteção de quem protege, porque o policial, principalmente eu que passei por uma situação dessa, eu sei do apoio, a necessidade que o policial precisa quando enfrenta algo traumático, que enfrenta uma ocorrência de grande porte, precisa desse cuidado do poder público, dos nossos representantes, e muitas vezes o policial não tem. Então, assim, eu comecei a ressignificar o motivo que eu tinha ficado viva. E aí, em honra, em memória, os meus colegas, em honrar o que Deus fez sobre a minha vida e ter me dado uma segunda oportunidade, foi daí que eu aceitei esse desafio hoje e entendi que eu não fiquei viva por um acaso. Os bandidos foram presos? Alguns foram presos, outros foram inocentados, né, que teve uns julgamentos, e alguns... assim, eu não me aprofundei muito, né, por conta do trauma que eu vivi, até porque eu não era da região, mas alguns não estão mais, né, entre nós. Então vamos dar uma respirada aqui, vamos dar um pulinho na Europa, vamos lá com o nosso correspondente Cláudio Canadá, em Lisboa, que vai falar pra gente sobre esses acontecimentos lá na Espanha, essa imigração desenfreada que está acontecendo por lá. Vamos lá. Boa noite, Cláudio Canadá. Conexão.
Olá, meu amigo Márcio Castellani, um abraço para você e para todos os seus ouvintes. Vamos então falar um pouquinho sobre esta crise migratória que deu muito o que falar em todo o planeta na última semana, quando milhares e milhares de marroquinos atravessaram a fronteira a nado e entraram em Ceuta de forma desordenada. Mas vamos começar desde o início. Fala-se que vários influencers, através das suas redes sociais, divulgaram em Marrocos que as fronteiras marítimas da Espanha, através de Ceuta, estariam abertas para quem lá chegasse a nado. Ou seja, muita desinformação causou toda aquela confusão migratória que foi uma verdadeira invasão no território de Ceuta. É interessante falar um pouquinho sobre Ceuta, que é território espanhol, mas está ali na África, uma península que faz fronteira com Marrocos. A entrada de África através da Espanha, né, é por ali, por Ceuta, que inclusive já foi território português, é verdade. O mais interessante é que fala-se aqui em toda a Europa que no dia 15 de agosto poderá ter uma nova crise migratória. A inteligência, os serviços de inteligência da Europa já comentam que já há uma divulgação em massa nas redes sociais que no dia 15 haverá mais uma tentativa de migração desenfreada para atravessar a África para a Europa através de Ceuta. Mas o governo espanhol está preparado, os ministros das relações exteriores estiveram reunidos e muitos apoiaram as atitudes do governo de Pedro Sánchez, outros criticaram a forma como a situação foi encarada. Portanto, nós estamos aqui agora no impasse em saber como a situação vai se desenrolar nos próximos tempos. E podemos voltar em breve a trazer mais informações da Europa sobre essa crise migratória e também assuntos relacionados com Portugal. Um abraço para você, espero encontrá-lo breve. Panorama 94. Muito obrigado, Cláudio Canadá, pelas informações e desejamos que tudo corra bem aí para os nossos amigos e irmãos europeus. Bem, vamos voltar aqui para o TCE do Ceará, que fiscaliza plataformas de licitação usadas por prefeituras. O Tribunal de Contas do Estado do Ceará iniciou uma fiscalização nas plataformas eletrônicas utilizadas pelas prefeituras cearenses para realizar licitações e compras públicas. A ação tem como objetivo verificar se os sistemas oferecem segurança, transparência e estão de acordo com as regras da nova lei de licitações. De acordo com o TCE, a maioria dos municípios do Ceará utiliza plataformas privadas para conduzir esses processos. Durante a fiscalização, o órgão vai avaliar possíveis falhas e riscos, além de buscar garantir mais controle, transparência e igualdade na participação dos fornecedores. Bom, como o nosso programa é direcionado aí também para os municípios, né? Fica aí o alerta e a informação para os amigos secretários, prefeitos, vice-prefeitos, toda a nossa audiência que acompanha aqui o Panorama 94. Janaína? Toca Henrique Juliano! Não, você dá a palavra para a Janaína, ela já olha para o Marcelo pedindo música. Não, gente, é o seguinte, as duas meninas, moças, admiráveis que estão conosco hoje. Eu fico impressionado como você muda, assim, quando nós temos mulheres na bancada. Cara, coisa boa! Nossa, você é vibradora, sabe né? Sabe o que você não sabe? Porque você é homem, cara. Você não sabe o que a mulher tem espaço para falar. É verdade. Bom, uma das bandeiras em comum que vocês têm é a questão da... Uma das bandeiras que vocês têm em comum é a questão do combate à violência contra a mulher, né? E a gente sabe que, historicamente, muitas mulheres permanecem em relações abusivas pela dependência financeira, né? A dependência emocional a gente já conversou aqui nos bastidores, mas a financeira, ela é realmente um fator determinante para que mulheres permaneçam em relacionamentos violentos, né? E Carol, por exemplo, trabalha motivando mulheres ao empreendedorismo, né? Eu queria saber a opinião de vocês duas em relação a isso, a independência financeira e esse papel para que a mulher saia de situações de violência, e se vocês têm algum projeto específico para isso dentro aí dos mandatos de vocês. Bem, eu digo que a gente, depois de uma era que me parece caiu muito na simpatia do povo, né, que o discurso era acesso a emprego, acesso à universidade, acesso à internet, acesso a
Eu acho que a gente começou a perceber que os acessos que foram propostos pelo governo, ele não levou a população a lugares mais longes, né? A universidade não gerou melhores empregos, o digital não... a gente conseguiu ter acesso às informações, mas também não gerou aí uma mudança de vida real para as pessoas. O acesso ao emprego, a gente não estava falando de bons empregos, mas emprego de massa. E eu acredito que hoje a palavra que motiva essa nova geração e a palavra que vai fazer a diferença maior é a autonomia. É a gente realmente ter aí jovens, mulheres, como principal objetivo, né, dessa geração é ter autonomia financeira, autonomia de voz, autonomia de escolha, autonomia de escolher aonde a gente quer trabalhar, o tipo de empresa que a gente quer servir. A gente trabalha estimulando o empreendedorismo feminino porque a gente acredita que não é apenas sobre você ter uma renda complementar familiar, mas é sobre mudanças reais de vida. Muitas mulheres, elas vivem em situação de violência doméstica porque não conseguem pagar o aluguel geralmente está no nome do homem que é o violentador dessa mulher. Ela não consegue sair da violência porque ela tem filhos, ela tem netos que precisa ali daquela rede, né? E isso ela vai ficando porque ela não se vê com saída. O empreendedorismo feminino, para mim, é uma das principais armas contra a violência doméstica. É por isso que a gente hoje propõe uma campanha onde a gente tenha o Banco Cearense da Mulher. Isso é um projeto que já funciona em outros estados e que desburocratizar acesso a financiamentos para investir em novos negócios é de suma importância. A gente tem ali também como proposta o aluguel solidário para que essas mulheres que estejam em situação de violência, elas consigam sair e tem ali o aluguel solidário, né, custeado pelo governo. Se eu não me engano, o Ceará já adota essa prática, mas o teto desse aluguel solidário é 300 e poucos reais. Então a gente precisa trabalhar realmente de uma forma mais efetiva e que realmente ofereça mudança de vida para essas mulheres. A gente precisa de políticas de combate à violência de forma também mais efetiva, porque hoje, quando uma mulher... quando a gente vai ver os números do feminicídio, grande parte das mulheres que foram mortas, elas tinham Lei Maria da Penha, elas já tinham registrado alguns BOs contra os agressores, e se a gente tivesse tido aí alguma política pública mais efetiva, principalmente no sentido de tornozeleiras, botões de emergência, monitoramento real dessas mulheres, a gente estaria fazendo uma proteção e teria evitado a morte de muitas delas. Então é nesse sentido que a gente acredita que trabalhar o empreendedorismo feminino, dar autonomia a essa mulher, gerar independência não só emocional, mas principalmente financeira, para que ela possa sair desse ciclo vicioso de violência e ter políticas efetivas de combate à violência doméstica, não é só urgente, mas necessário no nosso estado e país. Antecipando aqui a resposta da Michelle, eu queria que você encaixasse, Michelle, aí na sua resposta a questão da proteção às vítimas, aí, que eu sei que é uma bandeira sua. Então, como um profissional da segurança pública, né, policial militar, a gente vê de perto a situação dessas mulheres, né, realmente o acréscimo da violência contra a mulher tem sido de forma absurda no nosso estado, né? A gente sabe que em nível nacional, mas também no cenário estadual, é algo muito grande e que precisa realmente ter esse olhar, e nada melhor do que uma mulher para falar de proteção de mulheres, né? Eu acredito que só uma mulher entende a situação de outra mulher, porque passa na pele, né, todos os desafios aí de ser mulher. Então, o que eu vejo hoje é que a mulher que passa por essa violência, como foi bem
colocado aqui, muitas vezes ela tem essa dependência, né, financeira, e isso, inclusive eu acompanhando de perto o caso da Ana Clara, que foi aquela jovem que teve as mãos decepadas, né, e assim, foi um milagre ela tá hoje se recuperando. Pela foice, né? Isso. E eu fui a primeira a chegar no IJF, né, quando eu recebi o caso dela no meu telefone. Como policial, a gente sempre recebe as informações, eu fiquei muito chocada, abalada, porque é uma pauta que realmente sempre mexeu muito comigo, porque eu digo que eu também sofri uma violência como mulher, porque eu sei que ele estava como policial, mas como mulher, realmente, eu vi ali o bandido colocando fuzil no meu rosto, e eu poderia ter morrido nessa situação. Os xingamentos, né? E depois ter ouvido muitas pessoas dizendo que eles não me mataram porque era mulher, que eu achei um absurdo isso. Mas, enfim, e aí eu sei que quando eu vi que ela era lá da região onde quase eu morri, eu fiquei muito comovida com o caso, e depois descobri que ela estava no IJF e fui lá para orar, para realmente dar aqueles, porque nesses momentos, né, que a pessoa mais precisa desse apoio, de ter pessoas do lado que realmente cheguem para somar. Né, e aí acompanhando ela, depois ela contou um pouco, né, que do caso dela, que um dos motivos, ela já vinha sofrendo violência, que é o que acontece nas diversas vezes, a mulher já vem sofrendo diversos tipos de violência, porque a violência ela é gradual, né, ela não começa, a violência física, ela já é o extremo, porque na verdade já começa uma violência ali de restrição, né, no celular, a pessoa já fica ali lhe cobrando, muitas vezes você não pode frequentar os lugares da família, você já tem essa proibição, então assim, a violência ela é gradual. E aí você percebe que um dos fatores primordiais que a pessoa que quer causar essa violência à mulher é o quê? É fazer que a mulher seja dependente financeiramente. Então quando você conversa com várias mulheres, inclusive a Ana Clara sempre fala nos depoimentos dela, é que ele realmente fazia ela depender dele financeiramente. E é isso que muitas mulheres passam. Por isso a importância, né, dessa autonomia, que foi bem falado aqui, bem colocado, né, a mulher ter essa autonomia e a gente como mulher ter essa visão, né, não só da rede de proteção, de prevenção, né, eu como mãe de meninos, eu defendo muito essa questão educacional, né, a base educacional, trazer políticas públicas que levem não só para os lares, mas também para dentro das escolas, essa conversa realmente para educar, não é uma luta contra homens, mas contra a violência que é instalada, né, contra as mulheres. Então assim, isso tem que começar numa rede educacional para surgir ainda mais prevenção, surgir ainda mais políticas públicas que façam mudar essas estatísticas, né, para que realmente as mulheres criem autonomia e realmente saiam desse caos que a gente está vivendo no nosso cenário atual. Esse é o Panorama 94, pauta feminina hoje aqui com Carol Mello, candidata a deputada federal, e a Sargento Michele, candidata a deputada estadual. Nosso programa está chegando ao final, é muito legal quando a gente tem essa conversa, esse bate-papo fluido, né? Espero que vocês tenham gostado, né? A Janaína sempre adora aqui quando tem esse tipo de... Adoro, e eu quero interferir. Né? Não tem a boa notícia do dia, que é o negócio da... Depois vocês procuram na internet, gente. O pessoal aí que tem medo de agulha, que agora vai ter tecnologia aí que não vai precisar mais de agulha. Eu vou ler. Vai não, sabe por quê? Por quê? Sabe qual é a melhor notícia do dia hoje? Que a Lei Maria da Penha está fazendo 20 anos nessa semana. E que não, são duas notícias boas. Pronto, né? Mas é porque o tempo está muito restrito. Então, você fala aí que eu vou chamar Pronto. aqui. A Lei Maria da... Nós estamos no Agosto Lilás, que é o mês de enfrentamento à violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha está fazendo 20 anos. É uma lei que ainda precisa, sim, de ajustes, mas que foi uma quebra de... Uma conquista importantíssima para nós mulheres. E é importante que a gente celebre essa boa notícia desses 20 anos, celebre Maria da Penha, que realmente é uma mulher de extrema coragem e um exemplo pra gente. E não se calem. Vamos lá, vamos às considerações finais. Assim, não dá nem mais tempo de perguntar, né? Se eu não perguntei algo que vocês gostariam de falar, mas vamos às considerações finais. Carol, por favor. Eu quero agradecer, dizer que programas como esse fazem toda a diferença, fazem toda a diferença, que é importante a gente estar aqui discutindo, debatendo essas ideias, trocando ideias. Então, muito obrigada pelo espaço. Deixar o meu Instagram aqui, é Carol com C, Melo com 2 L's, .mkt, e dizer que tanto se fala que mulher não vota em mulher, ou que mulher não sabe votar. Eu acho que dessa vez a gente vai fazer a diferença, a gente vai mostrar que a nossa força, a nossa coragem
O vento é de mudança. Historicamente, a cada 20 anos no estado do Ceará, se promove uma mudança e a gente conta muito com isso. Que as pessoas comecem a observar que tá na hora da gente fazer diferente, tá na hora de mudar realmente e que a gente seja aí uma opção para quem acredita que é importante ter representatividade feminina e apoia nossas pautas. Michele. Bom, quero agradecer, né? Realmente é uma oportunidade muito importante estar aqui com vocês, compartilhar essa história e dizer também que, para mim, a segurança pública ela precisa ser tratada com seriedade, com planejamento e com a presença do Estado, né? A população ela quer poder sair de casa, trabalhar, estudar e voltar com segurança, né? Realmente nós não podemos aceitar que o medo ele faça parte da rotina das famílias. Então aqui realmente tratar a segurança pública como algo muito importante e também a pauta mais importante que eu digo que eu vou representar é proteger a vida dentro e fora da farda. Essa é a minha missão. Muito obrigada. Obrigado também, Michele. Obrigado, Carol. Agora vamos à última notícia de hoje, a notícia bacana da semana. Roda aí, Marcelo. A boa notícia. A boa notícia. Bem, um novo dispositivo deve começar a chegar em breve a hospitais, clínicas e laboratórios brasileiros. Chamado de Tasso, o aparelho faz a coleta por meio de uma pequena microagulha e um sistema de sucção, dispensando, em muitos casos, a tradicional punção na veia. O equipamento é aplicado na parte superior do braço e coleta sangue em poucos minutos. A tecnologia foi apresentada ao mercado brasileiro durante a Feira Hospitalar e, neste primeiro momento, será destinada apenas a hospitais, clínicas e laboratórios, sem previsão de venda em farmácias. Soltem fogos aí quem morre de medo de agulha. E outra coisa, não fica achando que a notícia é besta não, porque tem gente que nem faz exame preventivo, nem nada por medo de agulha. Exatamente. Isso pode ser revolucionário. E tem aquele memezinho, né? De agulha. Isso aí. Muito bem, gente. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado, Janaína. Obrigada, Márcio. Finalizamos aqui mais um Panorama 94. A direção artística com Guilhermando Duarte, a direção geral com Tuta Sancho. Obrigado, Marcelo. E a gente volta a se falar na próxima quinta-feira. Uma boa noite a todos e até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Toca aí, Henrique Juliano. Panorama 94.